Ezequiel, capítulo 32. No primeiro dia do 12º mês, do 12º ano, esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, entoe um lamento a respeito do faraó, rei do Egito, e diga-lhe: você é como um leão entre as nações, como um monstro nos mares, contorcendo-se nos seus riachos, agitando e lameando as suas águas com os pés. Assim diz o soberano Senhor: com uma imensa multidão de povos lançarei você, a minha rede, e com ela o puxarão para cima. Atirarei você na terra e o lançarei à superfície do campo. Deixarei que todas as aves do céu se abriguem em você, e os animais de toda a terra o devorarão até fartar-se. Espalharei a sua carne sobre os montes e encherei os vales com seus restos. Encharcarei a terra com seu sangue até o cume dos montes, e os vales ficarão cheios da sua carne. Quando eu o extinguir, cobrirei o céu e escurecerei as suas estrelas. Cobrirei o sol com uma nuvem e a lua não dará a sua luz. Todos os luminares que brilham nos céus escurecerei sobre você e trarei escuridão sobre a sua terra, declara o soberano Senhor. Perturbarei o coração de muitos povos, quando eu provocar a sua destruição entre as nações, em terras que você não conheceu. Farei que muitos povos se espantem a seu respeito e que os seus reis fiquem arrepiados de horror por sua causa, quando eu brandir a minha espada diante deles. No dia da sua queda, cada um deles tremerá de medo, sem parar por amor à própria vida. Porque assim diz o soberano Senhor: a espada do rei da Babilônia virá contra você. Farei multidões do seu povo caírem à espada de poderosos, da mais violenta das nações. Eles destruirão o orgulho do Egito e toda a sua população será vencida. Destruirei todo o seu rebanho junto às muitas águas, as quais não serão mais agitadas pelo pé do homem, nem lameadas pelos cascos do gado. Então, deixarei que as suas águas se assentem e farei os seus riachos fluírem como azeite, declara o soberano Senhor. Quando eu arrasar o Egito e arrancar da terra tudo que nela existe, quando eu abater todos os que ali habitam, então eles saberão que eu sou o Senhor. Este é o lamento que entoarão por causa dele. As filhas das nações o entoarão, por causa do Egito e de todas as suas multidões. Elas o entoarão, declara o soberano Senhor. No 15º dia do mês do 12º ano, esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, lamente-se pelas multidões do Egito e faça descer para debaixo da terra tanto elas como as filhas das nações poderosas, com aqueles que descem a cova. Diga ao povo: acaso você merece mais favores que as outras nações? Desça e deleite-se com os incircuncisos. Eles cairão entre os que foram mortos à espada. A espada está preparada. Sejam eles arrastados com toda a multidão do seu povo. Do interior do Seol, os poderosos líderes dirão ao Egito e aos seus aliados: eles desceram e jazem com os incircuncisos, com os que foram mortos à espada. A Assíria está ali com todo o seu exército, está cercada pelos túmulos de todos os seus mortos que caíram à espada. Os seus túmulos estão nas profundezas da cova, e o seu exército jaz ao redor do seu túmulo.
Todos os que haviam espalhado pavor na terra dos viventes estão mortos, caídos à espada. Elão está ali, com toda a sua população ao redor do seu túmulo. Todos eles estão mortos, caídos à espada. Todos os que haviam espalhado pavor na terra dos viventes desceram incircuncisos para debaixo da terra. Suportam a sua desgraça com os que descem a cova. Uma cama está preparada para ele entre os mortos, com toda a sua multidão em torno do seu túmulo. Todos esses incircuncisos foram mortos à espada. O seu pavor havia se espalhado na terra dos viventes. Por isso, eles suportam a sua desgraça com aqueles que descem a cova, jazem entre os mortos. Meseque e Tubal estão ali, com toda a sua população ao redor dos seus túmulos. Todos eles são incircuncisos e foram mortos à espada, porque espalharam pavor na terra dos viventes. Acaso não jazem com os outros guerreiros incircuncisos que caíram, que desceram à sepultura com as suas armas de guerra, cuja espada foi posta debaixo da cabeça deles? O castigo das suas iniquidades está sobre os seus ossos, porque eram o pavor dos guerreiros na terra dos viventes. Você também, ó Faraó, será abatido e jazerá entre os incircuncisos, com os que foram mortos à espada. Edom está ali, os seus reis e todos os seus príncipes, a despeito do seu poder, jazem com os que foram mortos à espada, jazem com os incircuncisos, com aqueles que descem a cova. Todos os príncipes do norte e todos os sidônios estão ali. Eles desceram com os mortos, cobertos de vergonha, apesar do pavor provocado pelo poder que tinham. Eles jazem incircuncisos com os que foram mortos à espada e suportam a sua desgraça com aqueles que descem a cova. O Faraó, ele e todo o seu exército os verá, e será consolado da perda de todo o seu povo, que foi morto à espada, declara o soberano Senhor. Embora eu tenha feito espalhar pavor na terra dos viventes, o Faraó e todo o seu povo jazerão entre os incircuncisos, com os que foram mortos à espada, declara o soberano Senhor. Primeira Reis, capítulo 1. Quando o rei Davi já estava bem velho, cobriam-no de cobertores, mas ele não se aquecia. Por isso, os seus servos lhe propuseram: vamos procurar uma jovem virgem que sirva ao rei, nosso senhor, e cuide dele. Ela se deitará junto ao seu peito, a fim de aquecer o rei, nosso senhor. Então, procuraram em todo o território de Israel uma jovem bonita, e encontraram uma sunamita chamada Abisag, e a levaram ao rei. A jovem era realmente bonita, cuidava do rei e lhe servia, mas o rei não teve relações sexuais com ela. Ora, Adonias, cuja mãe se chamava Agite, ergueu-se dizendo: eu serei o rei. Ele providenciou uma carruagem e cavalos, além de 50 homens para correrem à sua frente. O seu pai nunca o havia contrariado, perguntando: por que você age assim? Adonias também era muito bonito e havia nascido logo depois de Absalão. Adonias fez acordo com Joabe, filho de Zeruía, e com o sacerdote Abiatar, e estes decidiram apoiá-lo. Contudo, o sacerdote Zadok, Benaía, filho de Joiada, o profeta Natã, Simei, Rei e a guarda especial de Davi não deram apoio a Adonias. Então, Adonias sacrificou ovelhas, bois e novilhos gordos, junto à pedra de Zoelete, próximo a En-Rogel.
Convidou todos os seus irmãos, filhos do rei, e todos os homens de Judá, que eram oficiais do rei. Mas não convidou o profeta Natã, nem Benaía, nem a guarda especial, nem Salomão, o seu irmão. Então Natã perguntou a Batseba, mãe de Salomão: Você ainda não ouviu que Adonias, o filho de Agite, se tornou rei sem que o nosso senhor Davi ficasse sabendo? Agora vou dar a você um conselho para salvar a sua vida e a vida de Salomão, seu filho. Apresente-se ao rei Davi e diga-lhe: Ó rei, meu senhor, não juraste a esta tua serva prometendo: Certamente Salomão, o seu filho, me sucederá como rei e se assentará no meu trono? Por que foi então que Adonias se tornou rei? Enquanto você ainda estiver conversando com o rei, eu entrarei e confirmarei as suas palavras. Então Batseba foi até o quarto do rei, já bem idoso, no qual a sunamita Abisag cuidava dele. Batseba ajoelhou-se e prostrou-se diante do rei. O que você deseja? O rei perguntou. Ela respondeu: Meu senhor, tu mesmo juraste a essa tua serva pelo Senhor, o teu Deus. Certamente Salomão, seu filho, me sucederá como rei e se assentará no meu trono. Agora, porém, Adonias se tornou rei, sem que o rei, meu senhor, o soubesse. Ele sacrificou muitos bois, novilhos gordos e ovelhas e convidou todos os filhos do rei, o sacerdote Abiatar e Joabe, o comandante do exército, mas não convidou Salomão, o teu servo. Agora, ó rei, meu senhor, os olhos de todo Israel estão sobre ti para que lhes anuncie quem sucederá ao rei, meu senhor, no trono. De outro modo, tão logo o rei, meu senhor, descanse com os seus antepassados, eu e Salomão, o meu filho, seremos tratados como traidores. Ela ainda conversava com o rei quando o profeta Natã chegou. Assim que informaram o rei de que o profeta Natã havia chegado, este entrou e prostrou-se com o rosto em terra diante do rei. Natã lhe disse: Ó rei, meu senhor, por acaso declaraste que Adonias te sucederia como rei e que ele se assentaria no seu trono? Hoje ele foi sacrificar muitos bois, novilhos gordos e ovelhas. Convidou todos os filhos do rei, os comandantes do exército e o sacerdote Abiatar. Agora estão comendo e bebendo com ele e aclamando: Viva o rei Adonias! Ele, porém, não convidou a mim, que sou teu servo, nem o sacerdote Zadok, nem Benaía, filho de Joiada, nem Salomão, o teu servo. Seria isto algo que o rei, meu senhor, fez sem informar os teus servos quem sucederia ao rei, meu senhor, no trono? Então o rei Davi ordenou: chamem Batseba. Ela entrou na presença do rei e ficou em pé diante dele. O rei fez um juramento: Tão certo como vive o Senhor, o qual me livrou de todas as adversidades, certamente hoje mesmo executarei o que jurei pelo Senhor, o Deus de Israel. Salomão, teu filho, me sucederá como rei e se assentará no trono no meu lugar. Então Batseba curvou-se com o rosto em terra e, prostrada diante do rei, disse: E o rei Davi, meu senhor, viva para sempre. O rei Davi ordenou: chamem o sacerdote Zadok, o profeta Natã e Benaía, filho de Joiada. Quando eles chegaram à presença do rei, este os instruiu: levem os oficiais do seu senhor com vocês.
ponham Salomão, meu filho, sobre a minha mula e levem-no a Giom. Ali os sacerdotes Zadok e o profeta Natã ungirão o rei sobre Israel. Nesse momento, toquem a trombeta e gritem: Viva o rei Salomão! Depois, acampem-no, e ele virá sentar-se no meu trono e reinará no meu lugar. Eu o designei para ser o líder de Israel e Judá. Benaía, filha de Joiada, respondeu ao rei: Assim se fará, que o Senhor, o Deus do rei, meu senhor o confirme. Como o Senhor esteve com o rei, meu senhor, assim esteja ele com Salomão e torne o seu trono maior do que o trono do rei Davi, meu senhor. Então os sacerdotes Zadok, o profeta Natã, Benaía, filho de Joiada, os queretitas e os peletitas fizeram Salomão montar na mula do rei Davi e o escoltaram até Giom. O sacerdote Zadok pegou na tenda o jarro com óleo e ungiu Salomão. A seguir, tocaram a trombeta e todo o povo gritou: Viva o rei Salomão! Todo o povo o acompanhou, tocando flautas e cheios de alegria. A celebração era tão grande que o chão tremia com o barulho. Adonias e todos os seus convidados ouviram isso quando estavam terminando o banquete. Ao ouvir o toque da trombeta, Joabe perguntou: O que significa esse barulho, esse alvoroço na cidade? Enquanto ele ainda falava, chegou Jonatas, filho do sacerdote Abiatar. Adonias lhe disse: Entre, pois um homem digno como você deve trazer boas notícias. De modo algum, respondeu Jonatas a Adonias. O rei Davi, o nosso senhor, constituiu Salomão rei. O rei enviou com ele os sacerdotes Zadok, o profeta Natã, Benaía, filho de Joiada, e os queretitas e os peletitas, e eles o fizeram montar na mula do rei. Depois, os sacerdotes Zadok e o profeta Natã ungiram o rei em Giom. De lá, eles saíram celebrando, e a cidade está alvoroçada. É esse o barulho que vocês ouvem. Além disso, Salomão já se assentou no trono real. Até mesmo os oficiais do rei foram cumprimentar o rei Davi, o nosso senhor, dizendo: E o teu Deus torne o nome de Salomão mais famoso que o teu e o trono dele maior que o teu. O rei prostrou-se na cama e disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que permitiu que os meus olhos vissem hoje um sucessor no meu trono. Diante disso, todos os convidados de Adonias se levantaram tremendo de medo e se dispersaram. Adonias, porém, com medo de Salomão, levantou-se e foi agarrar-se aos chifres do altar. Então informaram Salomão: Adonias está com medo do rei Salomão e está agarrado aos chifres do altar. Ele disse: E hoje mesmo o rei Salomão jure que não matará este seu servo à espada. Salomão respondeu: Se ele se mostrar confiável, não cairá nem um só fio de cabelo da sua cabeça, mas se nele se descobrir alguma maldade, morrerá. Então o rei Salomão enviou alguns homens, e eles o fizeram descer do altar. Adonias veio e se curvou diante do rei Salomão, que lhe disse: Vá para a sua casa. Atos dos Apóstolos, capítulo 22. Irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa. Quando ouviram que eles falavam em aramaico, ficaram em absoluto silêncio. Então Paulo disse: Sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia,
mas criado nessa cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei dos nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje. Persegui os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão. Como podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o sinédrio. Deles cheguei a obter cartas para seus irmãos em Damasco e fui até lá, a fim de trazer essas pessoas a Jerusalém como prisioneiras para serem punidas. Por volta do meio-dia, eu me aproximava de Damasco quando de repente uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então perguntei: Quem és tu, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Assim perguntei: Que devo fazer, Senhor? Disse o Senhor: Levante-se, entre em Damasco, onde lhe será dito o que você deve fazer. Os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz me deixara cego. Um homem chamado Ananias, fiel seguidor da lei e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio ver-me e, pondo-se junto a mim, disse: Irmão Tarso, recupere a visão. Naquele mesmo instante pude vê-lo. Então ele disse: O Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras de sua boca. Você será testemunha dele a todos os homens, daquilo que viu e ouviu. E agora, o que está esperando? Levante-se, seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase e vi o Senhor que me dizia: Depressa, saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão seu testemunho a meu respeito. Eu respondi: Senhor, estes homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra, a fim de prender e açoitar os que creem em ti. E quando foi derramado o sangue de tua testemunha Estevão, eu estava lá, dando minha aprovação e cuidando das roupas dos que o matavam. Então o Senhor me disse: Vá, eu o enviarei para longe, aos gentios. Paulo, cidadão romano. A multidão ouvia Paulo até que ele disse isso. Então todos levantaram a voz e gritaram: Tira esse homem da face da terra, ele não merece viver. Estando eles gritando, tirando suas capas e lançando poeira para o ar, o comandante ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza e fosse açoitado e interrogado, para saber por que o povo gritava daquela forma contra ele. Enquanto o amarravam a fim de açoitá-lo, Paulo disse ao centurião que ali estava: Vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Ao ouvir isso, o centurião foi prevenir o comandante. O que vais fazer? Este homem é cidadão romano. O comandante dirigiu-se a Paulo e perguntou: Diga-me, você é cidadão romano? Ele respondeu: Sim, sou. Então o comandante disse: Eu precisei pagar um elevado preço por minha cidadania. Respondeu Paulo: Eu a tenho por direito de nascimento. Os que iam interrogá-lo retiraram-se imediatamente. O próprio comandante ficou alarmado ao saber que havia prendido um cidadão romano. Paulo diante do sinédrio. No dia seguinte, visto que o comandante queria descobrir exatamente por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, libertou-o e ordenou que se reunisse o chefe dos sacerdotes e todo o sinédrio. Então, trazendo Paulo, apresentou-o a eles. Efésios, capítulo 6. Deveres de pais e filhos.
Filhos, obedeça a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Deveres de escravos e senhores. Escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los, quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor, e não aos homens, porque sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e ele não faz diferença entre as pessoas. A armadura de Deus. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Saudações finais. Tíquico, o irmão amado e fiel servo do Senhor, lhes informará tudo, para que vocês também saibam qual é a minha situação e o que estou fazendo. Enviei-o a vocês por essa mesma razão, para que saibam como estamos e para que ele os encoraje. Paz seja com os irmãos, e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam ao nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível.